Caríssimos irmãos e irmãs, a esperança não decepciona. Vamos dar continuidade à leitura da proclamação do Jubileu Ordinário do ano 2025, a bula do nosso Santo Padre, o Papa Francisco, a partir do número 7. Além de beber a esperança, a graça de Deus, somos também chamados a descobri-la nos sinais dos tempos que o Senhor oferece. Como afirma o Concílio Vaticano II, a Igreja tem o dever de perscrutar permanentemente os sinais dos tempos e interpretá-los à luz do Evangelho, de tal modo que possa responder de forma adaptada a cada geração às perenes interrogações dos homens sobre o sentido da vida presente e futura e de sua mútua relação. Por isso, para não cair na tentação de nos considerarmos subjugados pelo mal e pela violência, é necessário prestar atenção ao abundante bem que existe no mundo. Os sinais dos tempos, que contêm o anelo do coração humano, necessitado da presença salvífica de Deus, pedem para ser transformados em sinais de esperança. Que o primeiro sinal de esperança se traduza em paz para o mundo, mais uma vez imerso na tragédia da guerra. Esquecida dos dramas do passado, a humanidade encontra-se de novo submetida a uma difícil prova, vendo muitas populações oprimidas pela brutalidade da violência. Faltará ainda a esses povos algo que já não tenham sofrido? Como é possível que o seu desesperado grito de ajuda não impulsione os responsáveis das nações a querer pôr fim aos demasiados conflitos regionais, ciente das consequências que daí podem derivar a nível mundial? Será exagerado sonhar que as armas se calem e deixem de difundir destruição e morte? O jubileu recorde que serão chamados filhos de Deus todos aqueles que promovem a paz. A necessidade da paz interpela a todos e impõe a prossecução de projetos concretos. Que não falte o empenho da diplomacia para se construírem de forma corajosa e criativa o espaço de negociação em vista de uma paz duradoura. Olhar para o futuro com esperança equivale a ter também uma visão da vida carregada de entusiasmo para transmitir. Infelizmente, em muitas situações, temos de constatar que falta essa perspectiva. A primeira consequência é a perda do desejo de transmitir a vida, por causa dos ritmos frenéticos da vida, dos receios frente ao futuro, da falta de garantia laborais e da adequada proteção social, de modelos sociais ditados mais pela procura do lucro do que pelo cuidado com as relações humanas. Assiste-se em vários países uma preocupante queda da natalidade. Ainda em outros contextos, culpar o incremento demográfico em vez do consumismo exagerado e seletivo de alguns é uma forma de não enfrentar os problemas. A abertura à vida com uma maternidade e uma paternidade responsáveis é o projeto que o Criador inscreveu no coração e no corpo dos homens e das mulheres, uma missão que o Senhor confia aos cônjuges e ao seu amor. Além do empenho legislativo dos Estados, é urgente que não lhes falte o apoio convicto das comunidades de fiéis e da inteira comunidade civil em todos os seus componentes, porque o desejo dos jovens de gerar novos filhos e filhas, como fruto da fecundidade do seu amor, dá futuro a toda a sociedade e é uma questão de esperança. Depende da esperança e gera esperança. Por isso, a comunidade cristã não pode ficar atrás de ninguém no apoio à necessidade de uma aliança social em prol da esperança, que seja inclusiva e não ideológica,
e que trabalhe por um futuro marcado pelo sorriso que tantos meninos e meninas que em muitas partes do mundo venham encher os inúmeros berços vazios. Todos, na realidade, sentem a necessidade de recuperar a alegria de viver, porque o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, não pode contentar-se com sobreviver ou ir vivendo sem se conformar com o tempo presente, satisfazendo-se com realidades apenas materiais. Isso nos fecha no individualismo e corrói a esperança, gerando uma tristeza que se aninha no coração, tornando-nos amargos e impacientes. No ano jubilar, seremos chamados a ser sinais palpáveis de esperança para muitos irmãos e irmãs que vivem em condições de dificuldade. Penso nos presidiários que, privados de liberdade, além da dureza da reclusão, experimentam dia a dia o vazio afetivo, as restrições impostas e, em não poucos casos, a falta de respeito. Proponho aos governos que, no ano jubilar, tomem iniciativas que lhe restituam esperança, formas de anistia ou de perdão da pena que ajudem as pessoas a recuperar a confiança em si mesmas e na sociedade, percursos de reinserção na comunidade aos quais corresponda um compromisso concreto de cumprir as leis. Trata-se de um apelo antigo que, provindo da palavra de Deus, permanece com todo o seu valor sapiencial ao invocar atos de clemência e libertação que permitem recomeçar. Declarei santo o 50º ano e pela terra proclamarei a remissão a todos os seus habitantes. O que está estabelecido na lei mosaica é retomado pelo profeta Isaías. O Senhor enviou-me para levar a boa nova aos pobres, para curar os de coração quebrantado, proclamar aos cativos a libertação e aos encarcerados a liberdade, para proclamar o ano do agrado do Senhor. São palavras que Jesus fez suas no início de seu ministério, declarando em si mesmo o cumprimento do ano do agrado do Senhor, em Lucas 4,19. Em todos os cantos da terra, os fiéis, especialmente os pastores, façam-se intérpretes desses pedidos, formando uma só voz que peça corajosamente condições dignas para quem está recluso, respeito pelos direitos humanos e, sobretudo, a abolição da pena de morte, uma medida inadmissível para a fé cristã, que aniquila qualquer esperança de perdão e renovação, a fim de oferecer aos presos um sinal concreto de proximidade. Eu mesmo desejo abrir uma porta santa em uma prisão, a fim de que seja para eles um símbolo convidando-os a olhar o futuro com esperança e renovado compromisso de vida. Sinais de esperança hão de ser oferecidos aos doentes que se encontram em casa ou no hospital, que os seus sofrimentos encontrem alívio na proximidade de pessoas que os visitem e o carinho que recebem. As obras de misericórdia são também obras de esperança que despertam nos corações sentimento de gratidão. A gratidão também chega a todos os profissionais de saúde que, em condições tantas vezes difíceis, desempenham a sua missão com solícito cuidado pelas pessoas doentes e mais frágeis. Oxalá não falte a atenção inclusiva por todos aqueles que, encontrando-se em condições de vida particularmente extenuantes, experimentam sua própria fragilidade, de modo especial, se sofrem de patologias ou deficiências que limitam fortemente a autonomia pessoal. O cuidado para com eles é um hino à igualdade humana, um canto de esperança que exige a sincronia de toda a sociedade. E de sinais de esperança também tem necessidade daqueles que em si mesmos representam jovens. Os jovens, muitas das vezes, infelizmente, veem desmoronar-se em seus sonhos.
Não os podemos decepcionar. O futuro funda-se no seu entusiasmo. Como é belo vê-los irradiar energia, por exemplo, quando voluntariamente arregaçam as mangas e se comprometem diante de situações de calamidade e mal-estar social. Já ver jovens sem esperança é triste, se bem que se torna inevitável viver o presente na melancolia e no tédio quando o futuro é incerto e impermeável aos sonhos. O estudo não oferece saídas e a falta de emprego ou de trabalho suficientemente estável corre o risco de suprimir os desejos. A ilusão das drogas, o risco da transgressão e a busca do efêmero criam nos jovens, mais do que nos outros, confusão e escondem-lhes a beleza e o sentido da vida, fazendo-os escorregar para abismos escuros e impelindo-os a gestos autodestrutivos. Por isso que o jubileu seja na igreja a ocasião de um impulso a favor deles. Com renovada paixão, cuidemos dos adolescentes, dos estudantes, dos enamorados, das gerações jovens. Mantenhamos-nos próximos dos jovens, alegria e esperança da igreja e do mundo. Não poderão faltar sinais de esperança em relação aos migrantes que deixam a sua terra à procura de uma vida melhor para si mesmos e suas famílias. Que as suas expectativas não sejam frustradas por preconceitos e isolamentos. Ao acolhimento que, no respeito pela sua dignidade, abre os braços a cada um deles, junte-se à responsabilidade, de modo que a ninguém seja negado o direito de construir um futuro melhor. Há tantos exilados, deslocados e refugiados que por acontecimentos internacionais controversos são forçados a fugir para evitar guerras, violências e discriminação. Sejam garantidos a esperança e ao acesso ao trabalho e à instrução, instrumentos necessários para sua inserção no novo contexto social. Possa a comunidade cristã estar sempre pronta a defender os direitos dos mais frágeis, que de modo generoso abra totalmente as portas do acolhimento para que nunca falte a ninguém a esperança de uma vida melhor. Ressoe nos corações as palavras do Senhor, que na grande parábola do juízo final disse: Eu era forasteiro e me recebestes, porque todas as vezes que fizeste isso a um destes mínimos, que são os meus irmãos, foi a mim que fizeste. Sinais de esperança merecem os idosos, que muitas vezes experimentam a solidão e o sentimento de abandono. Valorizar o tesouro que eles são, a sua experiência de vida, a sabedoria que trazem consigo e o contributo que podem dar a um serviço da comunidade cristã e da sociedade civil, chamadas a trabalhar conjuntamente em prol da aliança entre as gerações. Dirige um pensamento particular aos avós e avós, que representam a transmissão da fé e da sabedoria de vida às gerações mais jovens. Sejam amparados pela gratidão dos filhos e pelo amor dos netos que neles encontram as suas raízes, compreenderão compensação e estímulo. E sentidamente invoco a esperança para os milhares de milhões de pobres, a quem muitas vezes falta o necessário para viver, face à sucessão de novas ondas e empobrecimento. Corre-se o risco de nos habituarmos a resignarmos, mas não podemos desviar o olhar de situações tão dramáticas que se veem já por todo lado, e não apenas por certas zonas do mundo. Todos os dias encontramos pessoas pobres e empobrecidas, e por vezes pode ser nossas vizinhas de casa. Frequentemente, não têm uma habitação nem alimentação suficiente para o dia. Sofrem a exclusão e a indiferença de muitos. É escandaloso que em um mundo dotado de enormes recursos destinados em grande parte para as armas, os pobres sejam a maioria. Vários bilhões de pessoas hoje são mencionados nos debates políticos e econômicos internacionais, mas com frequência parece que os seus problemas são colocados como um apêndice, como uma questão que se apresenta quase por obrigação ou perifericamente, quando não são considerados meros danos colaterais. Com efeito, na hora da implementação concreta,
permanece frequentemente no último lugar. Não esqueçamos os pobres, são quase sempre as vítimas, não os culpados. Essa é um trecho da carta, da bula do nosso Papa Francisco, proclamação do Jubileu Ordinário do ano 2025. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Transforme a sua vida e a de muitos outros. Nossa comunidade católica está envolvida em diversas obras sociais, de distribuição de cestas básicas à construção de creche. Cada ato de generosidade conta. Colabore com a comunidade. Mesmo uma pequena contribuição pode significar menos sofrimento ao próximo.